Boa noite a todos, boa noite a todas. Quem vos fala é o tutor Carlos Batista na área novamente. Essa live está sendo gravada. Na realidade, a gente fez um combinado aqui, né? Todos já ingressaram, todos estão sentadinhos, igual programa de auditório, assistindo as principais orientações e eu espero que sejam nos próximos 15 ou 20 minutos. Eu vou me policiar para isso. Brincadeiras à parte, vamos falar sobre o período das avaliações. Pois é, período das avaliações que vai iniciar agora em novembro, precisamente a partir do dia 25 de novembro e vai até o dia 30. Período das avaliações APs, que são as chamadas regulares. Mas nesse período também estão englobadas, não, às vezes eu tenho uma espécie de trava-língua, mas desconsidera isso. Estão englobadas as disciplinas em regime de DP, adaptação e também as disciplinas com provas na plataforma. Pois é um período geral. Tá? Então, se você graduando, você graduanda, vai ter que fazer uma prova em regime de DP, esse é o período. Você graduando, você graduanda, que tem que fazer uma prova na plataforma, esse é o período também. Você graduando, você graduanda, que tem que fazer uma prova presencial, o período também é esse. Ou seja, nós temos um super período para diversas modalidades de graduações, de disciplinas, para fazer prova tanto na plataforma como presencial. Presencial aonde? No polo que vocês estão vinculados. Não é permitido fazer em outros polos, tem que obedecer o polo que está vinculado. Antes de eu passar para o link de agendamento, que eu vou exemplificar um link de agendamento, eu vou repassar algumas considerações. Por que eu estou falando que eu vou repassar algumas considerações? Porque toda live de orientação de provas, de avaliações, a gente passa essas considerações, né? Passa essas normas, por assim dizer, essas questões para vocês se atentarem. Então, nessa eu vou repetir e vou procurar interpretar. Cada frase que eu falar, eu vou procurar interpretar e prometo ser sucinto. Ou pelo menos eu vou tentar ser o máximo sucinto possível. Sem mais delongas, vamos lá. Primeira questão. Se vocês vão no polo, tenham em mãos, no dia da prova, o seu RA e senha. Por quê? Porque tem que marcar presença. Então, não é só realizar a prova. As provas que vocês realizam presenciais, vocês vão ter o caderno de atividades e o gabarito. E precisa marcar presença lá no computador do polo para dizer que vocês são vocês. E que vocês realizaram as provas por vocês mesmos. Tá? Então, tem que marcar presença. Quem não souber o RA e a senha, consulte na hora. Quem esqueceu a senha pode pedir recuperação de senha. Enfim, a Secretaria do Polo está à disposição para poder assessorá-los. Certo? Segunda recomendação: respeite os horários agendados. Isso significa não ter atraso. Tá? Se eu me programei para fazer prova das 17 às 18, eu não vou chegar às 17h30. Porque se eu chegar às 17h30, eu vou ter 30 minutos de realização de provas. Não é o ideal. O ideal é eu chegar antes das 17, 10, 15 minutos antes e já me programar, porque essa prova ela vai durar 1 hora. Por que a gente fala para não ter atraso? Porque senão fica aquele esquemão bola de neve. Você atrasa, eu atraso, tu atrasa, na hora que você vê, está todo mundo atrasando, e o polo tem horário para fechar, gente. Tem que obedecer os horários de funcionamento do polo. Bom, terceira recomendação: se atentem ao seu dia e horário agendado, previamente antes de comparecer ao polo. Vai ter uma ferramenta na realidade, um formulário de agendamento que eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouquinho, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e aí nele vai constar os dias e os horários. Então, eu preciso saber, tá? Por que eu marquei aquele dia, por que eu não marquei o outro, e preciso respeitar. Okay? Lembre-se, gente, a quantidade de lugares que tem no polo é menor do que a quantidade de graduandos e graduandas matriculadas. O que significa isso na prática? Significa que se você não fizer o agendamento, provavelmente não vai ter lugar para você realizar a prova. Por isso que a gente sempre lança esses links antes. E tem que respeitar, de novo, os dias e horários de funcionamento do polo. Tá bom? Mais uma. Use caneta preta. E, na maioria das vezes, quem não tiver a caneta preta, essa caneta pode ser adquirida na própria Secretaria do Polo. Ok? Por que caneta preta? Porque os gabaritos são preenchidos com caneta preta. Então, se você gosta daquela caneta azul,
pode até levar, mas não pode preencher o gabarito. Se você gosta daquela caneta verde fosforescente, pode levar, mas não vai ser usada para preencher o gabarito. Tem que ser caneta preta, ok? Mais uma. O aluno só poderá realizar uma prova por vez, dentro do seu horário agendado, no seu polo de matrícula. O que significa na prática? Isso vale especialmente para os cursos da área da saúde que vão ter as provas semestrais agora. Galera que ingressou aí, ou que é veterana de farmácia, enfermagem, fisioterapia, nutrição, biomedicina, educação física, até entra nesse esquema também ciências biológicas, estética. Então, para toda essa turma, a quantidade de provas é maior. Por que é maior? Porque eles estão estudando desde agosto. Tá? Então, aí você tem 6, 7 provas. Isso significa que eu tenho que marcar 6, 7 horários. É uma prova por horário. E esse horário tem a duração de 1 hora. Ah, mas Carlos, eu vou fazer DP, vou fazer prova de DP e prova regular. Igual. Então, eu tenho que me programar. Eu tenho 2 disciplinas em regime de DP e 5 regulares. Então, na realidade, eu vou ter que me organizar ao longo de toda essa quantidade de provas, os horários que o Polo ele disponibiliza. Lembrando que provas na plataforma não requer agendamento. Vou dar uma sugestão. O Carlos ele vai realizar uma prova no Polo da meio-dia a 1. E aí ele tem o período da manhã. O que ele faz no período da manhã? Ele pode fazer uma prova na plataforma. Ou à noite. O importante é realizar essas avaliações no período do dia 25 ao dia 30. Tá bom? Mais uma. Tá, calma que está acabando, tá, gente? Estou vendo que tem mais pessoas ingressando aqui, por isso que eu dei uma atrapalhada, mas eu já vou permitir o ingresso. Espera aí, consegui permitir o ingresso. Mais uma recomendação. Aliás, essa para mim é a mais importante, né? Não é permitido na sala de provas, anotem aí, celulares, fotografias, isso inclui selfie, acredite ou não, a gente já pegou colegas querendo fazer aquele famoso selfie na hora da avaliação. Não é permitido. Fora da sala da avaliação, sem problema nenhum, mas na sala não é permitido. Então, uso de celulares, fotografias, provas em grupo, provas com consulta, consumo de bebidas e alimentos, colocar os pés na cadeira. Essa eu me sinto até um pouco constrangido, mas eu vou falar. Vou falar. Hoje é para falar, então vou falar. Pé na cadeira, o que é? Pé na cadeira vocês devem conhecer, né? A pessoa está lá, quer fazer a sua sessão de alongamento e acaba colocando o pé na cadeira da frente, ou o pé na própria cadeira, enfim. Até para o bem-estar da coluna de vocês, o recomendável não é colocar os pés na cadeira. Além disso, também não é permitido conversar com os demais, né? E tudo isso que eu estou falando, gente, apesar do tom de brincadeira, é sujeito a advertência e é sujeito a penalidades. Quais? Em último caso, a pessoa vai ser convidada a se retirar da sala de avaliações. Tá bom? Vai ter que fazer em outro dia, outro horário. Não dá para continuar. Vou dar 2 dicas em cima dessas questões. Primeira, tem que usar o celular? Sem problemas. Guarda o celular no bolso, no mudo, aí se tiver que usar o celular, se retira da sala. Avisa a pessoa que eventualmente tá lá na sala observando, olha, tem que me retirar para atender ou para fazer uma ligação fora. Tá? Quer usar o banheiro também? À vontade. Então, essa parte do celular, ela é tranquila. Quer conversar? Depois da avaliação. Às vezes você vê lá um conhecido, mas aquele momento é de vocês, é um momento único e requer foco. Por isso, que eu vou citar essa última colocação. A realização das provas é um momento somente seu, de vocês. Venha preparado, estude em casa com calma e tranquilidade. Quando se fala estudar em casa, é a questão metafórica. Estude fora da sala das avaliações. Estude no seu trabalho, onde vocês desejarem. O ideal é se preparar antes de realizar a avaliação. Vocês podem até levar lá um caderno, uma anotação, olha e depois vai fazer a prova. Ok? Passadas essas principais informações, agora sim a gente vai para a nossa última parte da gravação, que é compartilhar um link de agendamento. Esse link que eu vou mostrar para vocês, que eu estou tentando caçar aqui e não estou conseguindo,
né? E detalhe, eu estou no meio de uma gravação aqui, eu abri o link, para deixar no jeito aqui e não consigo achar. É uma beleza aqui. Tudo bem, consegui agora. Vamos no 3, vamos no 2, vamos no 1. Pronto. Eu acredito que o link está aparecendo para vocês. Esse link de agendamento, ele está disponível nos grupos de WhatsApp. Então, novamente, eu vou reforçar. Galera, não tem lugar para todos os matriculados no polo, para todo mundo ir lá ao mesmo tempo fazer prova. Precisa agendar antes, tá? Então, o ideal é agendar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, como é uma gravação, eu mesmo respondo essa pergunta. É um pouco, né, maluco, paradoxo, mas vamos tocar o barco. Adivinhe qual é o dia e o período onde os graduandos e as graduandas requerem mais atenção, onde eles marcam mais para realizar as suas avaliações. Se você pensou o sábado, você acertou. Então, o sábado é o dia com os horários mais disputados, por assim dizer. Por isso que eu vou pedir parcimônia para vocês. Não é para chegar lá e já preencher todos os horários no sábado. Até muitas vezes vocês não conseguem comparecer. Mas eu já vou já antevendo. O dia e os horários com maior incidência, por assim dizer, com maior necessidade por parte dos graduandos e das graduandas, são os sábados. Continuando, eu tenho aqui um link para vocês observarem. É um link exemplo, tá? Pode ser que vocês tenham recebido um link diferente, pelo menos na parte lá do topo das instruções, mas basicamente o link existe para vocês agendarem. Então, eu tenho as recomendações. Nesse primeiro momento, telefone não, o local onde o polo ele reside, tá? Para confirmar, tem gente que ainda tem dúvida a respeito do endereço, então isso é importante. Detalhe também a limitação, nesse link de formulário já tem a limitação, ó, cabem 12 alunos na sala. A gente não está falando de 15, a gente não está falando de 11, é 12 alunos. Então, se todo mundo agendar, no máximo vai conseguir 12 pessoas por hora para realizar as avaliações. Bom, tem que trazer a caneta preta, as provas eles colocaram aqui, são as disciplinas representadas por cores, nesse caso é outubro e novembro, tá? Não é só setembro. Tá? Quando a gente fala provas representadas por cores, o que significa na prática? No calendário, vocês vão reparar que vocês têm disciplinas representadas por cores, como é citado no formulário. Mas também tem disciplinas representadas por símbolos e por siglas. Por exemplo, Introdução à Educação à Distância é representado por um símbolo. Estudos disciplinares é representado por uma sigla. Tá? Então, essas disciplinas não têm prova presencial. As provas são na plataforma. Tem outras disciplinas que requerem trabalhos. Então, vocês não realizam provas. Na dúvida, consulta o suporte do Polo, consulta o suporte da Unip para saber exatamente. Mas, a grosso modo, todas as disciplinas determinadas por cores têm prova presencial no Polo. E aí anote o seu dia e horário, e aí nós vamos para as partes principais. O formulário pede o nome, o RA, o curso, nesse formulário, né? O WhatsApp, tá? E aí vem o agendamento. Tem formulário que pede até para citar as disciplinas, eu vou falar disso daqui a pouquinho, como é que funciona essa questão do agendamento, quais as disciplinas que eu escolho ou não. Mas antes, a parte principal do formulário é exatamente essa: os dias e os horários disponíveis. Então, o Carlos tem 4 provas para realizar. A primeira, ele vai realizar na segunda-feira. Ele escolheu esse horário aqui, ó, das 15 às 16 horas. A segunda prova, terça-feira ele não pode, ele vai fazer na quarta. Ele vai fazer das 16 às 17 e das 17 às 18. E aí vai sobrar uma prova para ele, que ele vai escolher, adivinha? Ele vai escolher o sábado, o primeiro horário. Feito isso, ele vai clicar no botão enviar e vai receber uma tela de confirmação que que a Secretaria do Polo está ciente. E aí, o que o Carlos ele faz? Ele chega um pouco antes desses dias, desses horários e nos dias programados e informa para o Polo: eu quero fazer a prova A, eu quero fazer a prova B, eu quero fazer a prova C. Ou seja,
Para o polo, não interessa exatamente qual é o tipo de prova, vai interessar na hora. No formulário, não, porque vocês têm autonomia. Vocês podem escolher as disciplinas, a ordem das disciplinas que vocês vão realizar provas. Eu quero começar pelas mais difíceis, eu quero começar pelas mais fáceis, eu quero começar pelas disciplinas de novembro, eu sou da área da saúde, eu quero começar pelas disciplinas de agosto. Eu determino a ordem. O que o polo precisa saber é o dia e o horário, ok? Se tiver dúvidas, vou te compartilhar. Se tiver dúvidas, por favor, contate a Secretaria do Polo, o 0800 também, enfim, todos estão à disposição aí para sanar a dúvida de vocês. Eu espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, novamente, nos procure e fique com o meu beijo instalado no coração de vocês e meu abraço apertado. Boas avaliações a todos.